Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast. Só convidado fera, hein, gente? Gustavo, hoje nós tivemos lá no SPAMED, né? Isso. Cara, eu não conhecia. O que você achou? Eu fiquei encantado, fiquei deslumbrado, na verdade, porque, primeiro, o tamanho daquele lugar é enorme. É gigantesco. E outra, os serviços médicos, serviços de terapia, serviços de fisioterapia, com equipamento de primeira. Pô, a academia deles, só que equipamento top, cara. Não, se você olhar o corpo médico, os nomes de cada profissional que estão lá, são os melhores que nós temos na região. Então, quer dizer, eles cuidam da saúde para que você saia dali com vontade de fazer uma academia, melhorar a sua alimentação e começa a acender um alerta para que você vá no médico cuidar das suas patologias, dos seus problemas. E, cara, é fantástico. E outra, fora a paz. A paz, que lugar lindo, que lugar cara. lindo. Que lugar lindo. SPAMED, Sorocaba. A gente conversou hoje com a nutricionista também, deu um monte de dica lá. Exatamente. E vem um projeto novo aí. Exatamente. Nós vamos fazer a TV interna deles e vamos colocar no YouTube para vocês também. Cada capítulo, um melhor que o outro. E falando de saúde também, né? Nós entramos agora em setembro, que é Setembro Amarelo. Exato. É um alerta. É um alerta. Que fala sobre suicídio. Então, e por isso a gente está aqui hoje com o nosso convidado que vai abrir nossas mentes para muitas coisas. Exatamente. Vamos ver. Literalmente. Literalmente, né? Olha, ele é sorocabano, casado, 33 anos, graduado em Psicologia na Universidade Paulista, Unip, Filosofia na Universidade de Sorocaba, na Uniso, possui especialização em Saúde Mental, Ciências Humanas e Psicanálise e Saúde. Atualmente ele faz mestrado de Ensino em Saúde pelo Hospital Albert Einstein, é sócio efetivo do IHGGS, que é o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba. Um abraço pessoal lá, que já fiz um evento lá muito bacana, o pessoal é muito receptivo. E é membro do Rotary Club de Sorocaba, aqui do Granja Olga. E atua na área clínica, em seu consultório, aqui em Sorocaba, né? Atendendo a jovens e adultos. Estamos aqui com o Dr. Herman da Costa Oliveira. É Herman ou é Herman? É Herman, o H tem som de R aí. Olá, eu fiquei na dúvida. Né? Sim, não, e isso é comum, viu? Onde eu vou, cada um acaba. Herman, Renan, Ramon. Pô, mas aí a distância é grande. Pois é, mas é Herman, tá? Ou Herman, né? Alguns comem. É que nem eu, né? É Chuck, né? As pessoas me chamam de Chuca, mas eu escrevo Chuck. Mas tem lugar que me chama de Xuxa, tem um lugar que me chama de Chico. Assim vai, né? Assim vai, mas agradeço. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado, alegria. Gustavo. Obrigado, Chuck. Chuck, muito obrigado. E é uma honra poder estar aqui com vocês, a gente conversar algumas questões atreladas à psicologia, à saúde mental, a como esses serviços têm funcionado no nosso município, tanto no âmbito privado quanto no público. E vai ser um prazer. Espero que a gente tenha uma boa conversa aqui. Isso aí. Bem, eu quero começar perguntando sobre uma coisa mais abrangente, é o seguinte. Você acha que hoje a saúde mental assim, é o grande mal, é a grande epidemia, né, dos nossos tempos? Olha só, uma pergunta que eu acredito que tem a ver com as duas formações que eu fiz, a psicologia e a filosofia, né? A psicologia, se nós formos pensar do ponto de vista técnico, ela é uma profissão relativamente nova. Ela acabou de completar 50 anos de regulamentação. Ela existia até então enquanto teoria que pensava os processos psicológicos de cada um, né? Mas ela não tinha uma metodologia de intervenção, um enquadre clínico, né? Uma nosologia que pudesse fazer a leitura das patologias de cada indivíduo. E aí ela se regulamentou no Brasil há 50 anos atrás. Então ela é relativamente nova. Em detrimento à filosofia, né, que não tem esse enquadre profissional, né? Você não vê um filósofo profissional, ou em algum lugar, né, um professor meu dizia, você já viu em algum lugar contrata-se filósofo? Não existe, essa não tem. Mas a filosofia remonta, né, aí nós estamos dizendo, antes de Cristo, muito antes de Cristo, pensadores que já pensavam a conduta e a dinâmica do sujeito. E por que eu coloco essas duas distinções? Que eu acredito que essa pergunta ela tem muito mais a ver com uma reflexão filosófica, né? Porque o sofrimento, quando nós falamos em saúde mental,
há uma presunção de que a doença mental. Né? Mas como isso começou? Como que essas patologias elas se instalaram no cotidiano do homem a ponto de fazê-lo sofrer? Porque quando um indivíduo ele procura um serviço de saúde mental ou um psicólogo, é por um ponto de partida. Ele está sofrendo. Sim. Ele Sim, está sofrendo. exatamente. Né? Tem aquela pergunta prática que nós fazemos no cotidiano que um psicólogo não deve fazer, nunca no seu consultório. Tá tudo bem? Nós fazemos isso cotidianamente. Está tudo bem com você? Né? E não está tudo bem. Aquelas Se ele pessoas... está ali, já é um sinal que não está bem, né? Algo não está bem. Né? Então, mas houve, né, há um contexto sócio-histórico que nós não podemos ignorar do que é sofrimento. Desde lá dos gregos, dos pré-socráticos, que foi atravessando os séculos, no período medieval, até a sociedade contemporânea. Então, falar do sofrimento psíquico hoje, por exemplo, nessa sociedade é fazer um recorte, que nós dizemos, um recorte epistemológico no tempo, para fazer uma leitura daquilo que faz o sujeito sofrer hoje. Pode ser advindo do regime econômico, a economia pode fazer as pessoas sofrerem. Falta de grana. Exatamente. Seja por um regime de ambos os lados, de exceção de um socialismo ou de um capitalismo, os agudos podem permitir com que a sociedade sofra, porque há desigualdade, perda de pessoas, o luto. O luto era encarado de uma outra maneira. Hoje o luto ele acabou perdendo algo que se chama o ritual. Porque quando alguém nasce, tem um ritual de nascimento. Quando alguém se forma na universidade, tem um ritual da colação de grau. Quando alguém falece, também tem um ritual, que é o velório. É da nossa cultura? É da nossa sociedade? Mas é importante para que haja esse processo de desligamento. E isso nós estamos dizendo do processo corpo-corpo, visual. Né? Aquilo que muita gente que não vive o luto depois vai ter problemas na frente, não é isso? Sem dúvida. Sem dúvida, porque o luto, né, ele não é necessariamente só o período do velório. O velório é o ritual. Claro. Né, que sai lá da instituição onde está velando o corpo até o cemitério. Ponto. Só que o luto ele é muito mais estendido. Alguns mais, outros menos. Sim. E aí depende da saúde mental, como que cada um vai lidar com isso. Sim. Alguns recalcam, outros sublimam, outros sofrem muito mais e ficam naquela melancolia aguda e tem uma dificuldade maior de sair. Aí sim a psicologia lança a mão de ferramentas, de instrumentos para fazer intervenções a fim de que o sujeito possa seguir com a sua vida. Né? Então, pensando nessa sua pergunta, se hoje a saúde mental ela pode estar um pouco mais comprometida ou não, eu acredito que sempre houve comprometimentos naquilo que se tem a ver com o psiquismo humano. Porém, eu acho que esses sofrimentos eles mudam conforme o tempo. E eu ousaria dizer que hoje em dia é o período de um sofrimento mais agudo, porque nós estamos frente a um fenômeno, lidando com uma circunstância que é a internet. É algo completamente novo que atravessou a sociedade e nós ainda sabemos lidar muito pouco com esse fenômeno. Então, eu vejo assim, a cobrança do politicamente correto que hoje, que antigamente era mais relaxado sobre isso, os bullying, a internet, porque a cobrança, né, você tem que se moldar daquele jeito que as pessoas são, não sei o que e tal. Isso não interfere muito para piorar a saúde mental das pessoas, no modo geral? Isso é um reflexo, né? A gente observa muito aonde isso vai refletindo. Né? Pode ser em índice de suicídios? Pode ser. Os maiores índices de suicídio hoje estão entre adolescentes de 15 a 20 anos. Né? E isso são dados, por exemplo, catalogados pelo CVV, que tem hoje uma parceria com o Google, onde se captura as palavras-chave que esses jovens pesquisam, porque eles têm o cadastro lá do Gmail, e lá você tem CPF, o número, etc. E o que eles perguntam, né? Como se suicidar, ou como se cortar, se mutilar, métodos e formas de suicídio. Então, quando foi capturado isso, alguns colegas, inclusive, se dedicaram a estudar isso, se percebeu onde que está esse nicho. Está nos idosos que estão lá com uma doença terminal ou em cuidados paliativos? Não. Está naqueles que têm o maior índice de desemprego, estão lutando para melhorar economicamente? Não. Estão entre os jovens. E interessante, entre os jovens da classe média alta.
Porque pela maior disponibilidade de tempo que eles têm, justamente por uma condição econômica mais favorável, eles têm mais acesso a conteúdos da internet. E a internet ela é uma faca de dois gumes. Sim, não tenho Né? dúvida. Ela nos ajuda e muito, isso aí é inegável, ninguém está aqui sabatinando-a a ponto de dizer que ela é deplorável, não. Né? Só que, por outro lado, também é um terreno muito árido que ela coloca o jovem a se confrontar frente a situações que às vezes ele não está preparado para lidar. Né? Então, por exemplo, um jovem que ele é de classe média, ele estuda num colégio particular, é filho único, tem no máximo um irmão, mas ele ainda não tem o iPhone 16 que vai sair, que já estão encomendando. É um sofrimento para muitos. Olha só a diferença, né? De um jovem de periferia que às vezes está trabalhando em 2 empregos já, ele está o tempo todo ocupado. E esse jovem ele está no ócio. E aí que vem o grande perigo, né? Sim. Ele tem muito tempo para pensar. Né? Sim, entendeu? Então, aí poderia-se haver condições de colocar, né, quando, por exemplo, isso chega no consultório, como preencher cada vez mais a vida desse jovem, seja com natação, judô, jiu-jitsu, futebol, academia, fazer inglês, ou seja, sublimar de alguma maneira isso com algo que é produtivo. A psicanálise é um fato interessante. Eu trabalho com a psicologia, eu sou psicólogo, mas a psicologia ela tem uma paleta de teorias que cada um trabalha com cada qual. Tem behaviorista, terapia cognitiva comportamental, fenomenologia, gestalt terapia, enfim. Eu trabalho com psicanálise. E a psicanálise, tanto Freud e um autor que eu trabalho muito, que é Jacques Lacan, ele tem algo que me chama muito a atenção, que ele diz, é a nossa condição e a capacidade de lidar com a falta. Porque a falta, ela é constituinte de todos nós. Sim. Quem achar que vai atingir uma plenitude de fato, sem espaço para qualquer falta, para qualquer vácuo, é uma ilusão. É uma ilusão. Com Aí certeza. é paranoia. Sim. Né? E a terapia ela vem no sentido de poder mostrar que é possível viver com essa falta, que aí vem a alusão, a não conquista de tudo, saber perder, saber entender as limitações do corpo, do dinheiro. Aprender com a perda, né? E não lidar com a falta é a todo momento ter o ar da completude. Sim. Eu sou o melhor aluno, eu sou o melhor esportista, eu sou o melhor gamer, eu sou o melhor. E quando algo dessa falta aparece, porque vai aparecer, sempre vai ter alguém melhor. Sim, claro. Sempre. Comparativo vai Sempre vai ter alguém com mais condições em vários sentidos. E aí essa pessoa não consegue lidar com esse nível de frustração. E a dor, às vezes, chega a ser tão aguda a ponto de dizer, para que eu vou viver? Nossa, é profundo e é verdadeiro, né? É real. O que eu vejo na internet, vocês, todos nós, tá? Todos nós vendemos uma vida que não existe. Tá bom? Nós estamos todos aqui arrumados, tal. Você não sabe como é que foi meu dia desde as 6 da manhã até chegar aqui numa gravação, agora são 8 horas da noite. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia os problemas que eu passo na hora que eu chego na minha casa. Doutor também, Herman. Você não sabe. E quando você está falando de falta, às vezes é a falta do dinheiro. As faltas irreversíveis, que é a falta de alguém que se foi. Sim. Meu pai, eu perdi 18 anos. Eu tenho que arrumar um jeito de sobreviver com aquilo. Sim. Não é verdade? Você perdeu seu pai, sua mãe, e cada um tem que lidar com aquilo. Você se reinventa. Exato. Ou então, é o que eu ia falar, aí é que surgem os problemas. Sim. Freud tem um termo muito interessante que ele trabalha com castração. Né? É um termo bem complexo e óbvio que não vai caber eu colocar aqui, mas assim, de uma maneira muito bem sucinta. Bem sucinta, bem resumida. Né? É aquilo que coloca limite. Aquilo que coloca limite. E ele diz, né, na teoria dele, depois vai ter um desdobramento muito grande, que isso se dá principalmente pela via do pai. Tá. Né? Mas e as pessoas que não têm pai? Tudo bem, Lacan vai trabalhar, mas isso é um discurso. O pai é uma posição na sociedade que pode implicar esse tipo de castração. E ele coloca algo, a castração máxima, que contra essa ninguém luta, é a morte.
E muitos entram nesse loop. Pô, eu estou aqui falando, trabalhando, estudando, ganhando dinheiro e tal. E aí tem um outro ponto. Quando eu conquisto e tenho tudo, aí me vem uma outra pergunta, que é muito filosófica. E para que tudo isso? Exatamente. Isso vai me levar até aonde? Porque eu vou morrer. E a todo momento, isso todos nós, lógico que uns com mais consciência e outros com menos, vamos lutando com essa realidade, tentando evitar. E tentando evitar, como se isso nunca fosse acontecer. Exato. E às vezes aparece uma castração. O cara está com a vida dele muito bem encaminhada. Alinhado. Ele é empresário, está trabalhando, é casado, tem filho, aquilo que ele idealizou. Vem um turbilhão atravessar ele, vem um diagnóstico grave. Pá. Câncer. Câncer. Dá 3 anos de vida para ele. Não, e às vezes 3 anos é muito. Né? Alguns é muito... 3 anos de sofrimento, porque é Isso. quimioterapia, radioterapia. Isso. É recalcular a rota. Recalcular a rota. E aí para a vida do cara porque ele já se vê diante de um prelúdio da morte. Né? E aí como lidar com isso? Então assim, e aí tem a resiliência. E aí muitos chegam na terapia, mas tudo bem. É algo... e tem muitas pessoas que saem daí. Né? Algumas vão, outras saem. Claro. Né? E aí o fator psíquico tem muito a ver, porque alguns já jogam a toalha e escapou aqui. Uhum. Esse vai morrer cedo. Esse não vai aguentar. E outros dizem, não, tudo bem, está acontecendo comigo, mas eu vou viver um dia de cada vez. Então eu vou catar a vida para mim e vou lutar com a morte. Exato. Bom, e o psicólogo ele está ali para ir... Ali não é o meu desejo. É o desejo de quem me procura. Sim. O que aquela pessoa quer? Ela quer viver? É igual o cara, por exemplo, que ele diz, olha, eu tô com câncer de pulmão. E eu sou fumante, só que eu tenho uma escolha, eu não vou parar de fumar. Quem sou eu para fazer ele parar de fumar? Ele escolheu. Não, então tá bom, então vamos conviver com isso. O que você quer fazer? É interessante isso, hein? É interessante. O cara é verdade. Tem muito. Aí, obviamente, com toda a sua habilidade técnica e todo o conhecimento que você tem, você vai aos poucos colocando para ele que todo mundo é finito e que essa decisão dele é como se fosse pular do penhasco a passos devagar, assim, tipo a pequenos passos. É a mesma coisa do cara que tem obesidade mórbida, né? Ele tem uma chance que é reeducar, tem bariátrica. E tem o cara que fala assim, não, eu quero comer e acabou. Isso. Quero continuar assim. Tá bom para mim. E aí, você vai fazer o quê? Você faz o quê? Olha, a primeira coisa, eu pergunto, então, você veio me procurar para quê? Eu tô aqui para tentar, o que é que você vê? E isso é interessante, sabe? Que eu já cheguei a perguntar isso. Várias vezes, não muitos. Né? A pessoa já tá tudo bem, não, muito bem. Então, o que te motiva a sair da sua casa, pegar o carro, a pagar uma sessão que por vezes não é barato, que você tem. Eu entendo que você quer me dizer algo. O que é? Se não é nada disso. Você já está com a decisão tomada, né? Já está com a decisão tomada. Então, e aí, às vezes, né? E a pessoa. E às vezes nem ela sabe. Ela fala, também não sei. Então vamos descobrir junto. Exato. E aparece. E aparece. E aparece. E aí, onde que a gente vai tentando trabalhar? Tudo bem, ele não se importa tanto com a vida dele, mas ele tem filhos que se importam. E como é que fica essa relação dele flertando com o suicídio, mas machucando todos que estão à volta? Então a gente pode tentar trabalhar por aí. Quem sabe ele repensando essas coisas, ele mude a posição. Mas nunca a posição do psicólogo é tentar, não, você não vai morrer, nós vamos mudar isso. Não. Mas vamos tentando trabalhar. Olha, mas tem seus filhos aqui. Não tem filhos? Você tem amigos? Não tem amigos? Então a gente vai tentando, né? O que você gosta, às vezes? Amo o meu trabalho, ou amo um esporte. Então a gente vai tentando colocá-lo para pensar. A terapia é nesse sentido. A todo momento colocar o sujeito para pensar. E se ele chegar a algum lugar, ponto. Ponto positivo. Num tempo não tão longe, não tão longínquo, a gente tinha os escravos. E os escravos, eles não tinham depressão, eles tinham banzo. Você pode procurar esse termo na internet, você vai ver. Era banzo, era uma melancolia, uma tristeza, porque imagina, ele só apanhava, naquele calor absurdo. Não tem... Porque assim, quando você mata o sonho da pessoa, que é o sonho de ser livre, você matou o sonho, acabou. Acabou, você não tem mais o que pensar, puxa, o meu futuro, a minha família, você tirou a expectativa.
Hoje tem isso, tem a depressão. Às vezes a pessoa vem tudo dando certo, começa a dar errado, não tem aquela resiliência que você falou, entra em depressão. E tem gente que está completamente bem, teoricamente, psicologicamente falando, e de repente cai numa depressão profunda sem ter explicação. Isso pode ser hormonal, pode ser... O que acontece exatamente com essas pessoas? A que está bem e passa a ter depressão porque aconteceu alguma coisa, e aquela que não aconteceu absolutamente nada. O mundinho dela está perfeito, mas entra em depressão. Tem. Sempre tem alguma coisa. E aí que é um interessante. O sintoma, a palavra sintoma, para nós, não para o médico. O conceito de sintoma para a psicologia é diferente do médico. Tá. O médico trabalha em que sentido? Ele vai lá, ele faz o seu prognóstico, entende aonde é e qual é o seu sintoma, faz a intervenção, que é às vezes cirúrgica ou com medicação, a fim de fazer o quê? Eliminar o sintoma. Perfeito. Uhum. A psicologia trabalha com uma outra vertente. O sintoma para nós é matéria-prima, né? Então nós temos que elucidar o sintoma. O sintoma ele vem da palavra symptom, que ele significa esconder algo. Ele vela. Ele está escondendo algo, né? Como o médico, mas ele vai pedir exame de sangue, exame daquilo, tá aqui. Então é cirurgia, ou medicação, né? Ou uma terapia. A psicologia a gente tenta ouvir. Nós trabalhamos com o quê? Com as palavras. O cara tem que externar, não tem uma ressonância mental. Não, pelo menos para a psicanálise não, né? Não. Outras abordagens trabalham de outra maneira, né? Mas no meu caso, que nem a psicanálise, nós trabalhamos puramente com a palavra, né? E tem alguns que falam muito, e aí a gente deixa a coisa correr, vai pensando, apontando, né? Olha o que você disse aqui. Mas você me disse alguma coisa, o que significa isso? Ou você me repetiu tanto tal palavra, mas será que isso significa isso mesmo? Vamos pensar um pouco mais a fundo, né? E sempre vai aparecendo. E vela algo, né? Jacques Lacan diz que vela uma verdade. E é uma verdade do sujeito a qual ele não suporta tomar contato. Isso aí é um perigo, né? Porque ele sabe, mas ele finge que não quer saber. Não sabe que sabe. Não sabe que sabe. Ele sabe. E aí que tá, porque o saber do inconsciente não opera na lógica do saber racional, né? Nós estamos aqui, sabemos muita coisa, né? Eu sei minha altura, minha densidade corporal, meu peso, tal, minha roupa, que se eu sei que o carro cruzar o sinal vermelho, eu corro risco de bater e morrer. Sim. Isso é o lógico, né? Nós temos horário cronológico, etc. O inconsciente ele opera por uma outra lógica, né? Ele é puramente o recalque daquilo que não lidamos, ou por não conseguir, ou por não desejar, no inconsciente. E esse recalcado ele tenta voltar a todo momento. E ele vai buscando saídas para isso. Vai buscando saídas. E quando tem a formação sintomática, que pode ser uma depressão, ela está velando algo desse sujeito. E o que é que está ali, né? Eu vou usar uma palavra bem simplesinha, nada técnico, né? O que está escondido que esse sujeito não quer de forma alguma tomar contato, mas vem na terapia para tentar tomar contato? Então, isso já é um passo. Isso, mas é um paradoxo. Ele vem querendo, mas o corpo dele luta para não querer. Entendi. Entendeu? E aí que está a chave que nós vamos trabalhando, né? E Freud fala, nós temos que tomar muito cuidado. E ele usa uma metáfora muito bacana. Ele diz assim, quando a pessoa vai ao dentista, e está no texto dele na interpretação dos sonhos, e se aproxima com o butucão perto do dente que está doendo, o que a pessoa faz? Esquiva. Mas ela foi ao dentista para curar o dente. Falou, nosso trabalho é assim. Quando nós vamos nos aproximando do sintoma, ele vai se defender para não falar. Porque você também não sabe o tamanho da dor que a pessoa tem. Em Isso. se confrontar com aquela realidade. Isso. É isso. Então, isso que você tem que ter vou dizer aqui perspicácia, mas tecnicamente, né, a atenção flutuante, para você ficar muito atento para entender esse mecanismo de defesa, né? Então, quando você percebe, né, muitas faltas não justificadas, ou às vezes uma alegoria de que não tem dinheiro, mas sempre teve e naquele momento não tem, e aí você propõe, não, mas então vamos fazer um reajuste, ou não, mas não dá. Aí você começa a ver barreiras que vão se colocando, você fala, tem algo aí. Entendi. Pode sim ter uma ordem prática das coisas, mas se coincidir com um momento em que essa pessoa se aproxima para lidar com algo dela,
você tem que tomar muito cuidado. Né? É aquela velha história, né? Com uma mão você empurra, mas com outra você afaga. Para que o sujeito vá... Se apertar demais, espana. Né? Se você percebe que a pessoa vai ali... E tem alguns que vão fazendo o trabalho e choram todas as sessões e ficam muito... Mas você percebe que você não pode deixar ela se angustiar muito. Entendi. Você tem que também segurá-la um pouco. É uma coisa... É muito de cada um. É passo a passo. Tem uns que vão embora e olham e tal, e tem um insight muito rápido. E alguns é mais passo lento, né? Mas aparece, viu? Principalmente em relação a... Porque a depressão é assim. Todos nós deprimimos. Bom, se acontecer alguma coisa para você, alguém te magoar, você deprime. Isso. Agora, o problema é você ser depressivo. Isso. Você não se permite. Deixa a depressão chegar e ficar um dia, depois manda ela embora. Isso. Não é isso? Né? Mas só que tem a pessoa que ela entra e por essa motivação, do qual às vezes nem ele sabe qual, Sim. engancha e ele fica. Entendi. E aí ele entra naquela melancolia, as coisas vão perdendo a cor, a vida, ficam desbotadas e ficou apático, né? Ficou apático. E eu queria falar, porque é uma testemunha pessoal, mesmo testemunho pessoal. Desde os meus 18 anos, eu comecei a ter crises de ansiedade. Peguei uma época de separação de pais, eu era um atleta de alto nível e comecei a ver que eu não ia seguir minha carreira. Meu pai era rico, eu tinha uma vida completamente estável, do jeito que você está falando. Meu pai falava assim, nós temos dinheiro pro resto da sua vida, Gustavo. E pro seu filho também, então fica tranquilo. Então eu olhava aquele cenário, tudo aquilo, deixei de ser atleta, que era um negócio que eu sonhava, estava no interior, voltando para morar em São Paulo, meus pais separando, e eu era o para-raio dos pais. Aí eu me consultando aqui. Deixa eu anotar o pix. Já botou uma mordida do outro lado. Aí comecei a ter crise de ansiedade, crise de pânico. Só que numa época em que você não podia falar que era isso. Pô, como é que eu chegar pro meu pai, que é da geração boomer, e falar assim, pai, minha mão tá transpirando, eu tô respirando por um canudinho, e eu tenho agora um teste, porque na época, além de tudo, eu era modelo, então eu ia para fazer testes, sair de baixo, Skol, desce redondo, depois eu olho esses comerciais na televisão. Sou velho, tenho 47 anos. Aí eu ia fazer essas coisas, eu passava mal no local, depois que eu passava no teste, e vinha acabado. Falava, puta, eu tenho isso, meu Deus do céu, tarará, tarará. Com o tempo, eu fui lidando, fiz regressão consciente, parará, parará, e fui fazendo tudo até chegar um psiquiatra, fiz terapia, fui psiquiatra e me mediquei. Acabou. Acabou o problema. Isso é comum? Como é que é essa passagem entre o psicólogo e o psiquiatra? Em que hora você fala assim, não, você vai continuar com a terapia, mas você vai ter que tomar remédio porque não tem saída? Sim, é comum, muito comum. E quando a angústia ou a ansiedade, a aflição, né? Mas é angústia, isso é angústia, né? Ela se torna tão literal no corpo e o psiquiatra ele entra fazendo um trabalho coadjuvante com o psicólogo muito importante. Às vezes tem pessoas que vão direto ao psiquiatra, né? Sim. Quando isso impede de viver. Exato. Por exemplo, né, eu tenho, como você disse, um compromisso profissional. Eu já vi, por exemplo, pessoas dizerem que estavam dirigindo no meio da Dutra, tiveram crise de pânico e pararam o carro no meio da avenida. Mas foi na Castelo Branco. Na Castelo Branco. E é muito comum. É muito comum. Por quê? Né? A sudorese, a taquicardia e a sensação é, vou morrer. Exato. Acabou aqui, estou infartando, estou tendo um AVC. Né? O corpo torna muito literal essa angústia. É isso. Né? E aí, quando chega ao ponto de parar carro, de não conseguir trabalhar, de ficar em casa, romper convívio social, porque se você fala, eu vou num aniversário, pode acontecer de tudo lá. Então eu não vou, eu fico na minha casa. Né? Aí é necessária a medicação, porque chegou ao ponto que começou a atrapalhar o cotidiano da sua vida, rompeu com o seu cotidiano. E a terapia, ela vem no sentido, porque é aquilo lá, né? O remédio ele vai entrar, ele vai fazer o trabalho dele e porta de entrada, porta de saída. Né? E a psicoterapia no sentido desse trabalho mais refinado, a fim de ir compreendendo algumas coisas e de que a pessoa possa dar um sentido a isso. Sim. Né? Qual é o sentido que eu vou dar a isso? O que isso reflete na minha vida? Né? E agora, quando a pessoa está em psicoterapia,
está em depressão e ela vai se angustiando a esse ponto, né, de ter a vida dela comprometida cotidianamente, aí sim a gente conversa com a pessoa, porque há muita resistência à medicação. Porque tem os efeitos colaterais. É claro. E a pessoa não quer. Né? E aí tem alguns que escolhem uma saída, que nós vemos muito no Brasil, chamado droga. Crack. Pro alívio. Lógico. Nossa, Né? graças a Deus não fui para esse lado. Então, Nem se beber você, não bebo. Se você mas... pegar grande parte, não todos, mas grande parte dos adictos, olha só a palavra, o que significa adicto? O que quer dizer? Não dito. Adicto. Adicto, né? É aquilo que não foi dito. Olha que... É alguém que usa uma droga por algo daquilo que é adicção, daquilo que nunca foi dito, não está nas palavras, está numa outra ordem, de uma relação de autodestruição, aos poucos, gradativa. Né? Então, como tem pessoas que não saem nunca do remédio. Sim. Isso é uma coisa que eu ia até falar, porque a pessoa tem aquele sintoma todo, aí ela vai, dá um remédio, legal. Aí a pessoa fica dependente, achando que se ela não tiver o remédio, ela vai sentir aquilo. Por exemplo, minha ex-mulher estava com síndrome do pânico, ela estava tomando remédio, e a gente às vezes ia para a festa, mas o remédio tinha que estar dentro da bolsa, por mais que ela não fosse usar, mas ela não saía de casa se não tinha o remédio estivesse dentro da bolsa. Sim. Então cria uma dependência psicológica. Aí já é o psicológico, né? Aquilo que é o SOS, né? É a segurança de saber que eu tenho um bote salva-vidas aqui, um paraquedas, que se eu for cair, eu armo. Né? E isso já foi feito vários estudos, por exemplo, com placebo. Pegaram pessoas que misturaram tudo, colocaram e tinham... Não é todos, mas aí já é uma outra fase. Sim. Que tudo, a transferência de segurança que essa pessoa tem, já não está mais no psicólogo, no padre, no pastor, está no remédio. Esse é o que me salva. E aí tem que fazer, lógico, um trabalho de desvínculo disso, muito gradual, para ver que a vida dela pode seguir sem isso. Né? Mas existem as pessoas, todas as pessoas, elas vão fazendo formas de se rearranjar com o seu sintoma para continuar a viver. Uns vão para o álcool, outros vão para a droga, outros vão para o remédio, que é o mais saudável, porque é um tratamento científico, técnico, né, pautado pela ciência para que esse sujeito possa se estabilizar. Uns vão para o sexo saudável. Né? Alguns vão, né? Vão. Não, e aí as grandes pessoas que também vão para o caminho da prostituição. Você sabe que eu tinha uma psicóloga, não vou contar o nome dela, da região de Apiaí, da região de Apiaí, Gapiara, lá, que ela chegava para terapia de casal, ela só falava isso. Transem, sexo. Olha só. Porra, ela ganhava aquela grana para falar exatamente aquilo. Mas ela falava para todos os casais conversavam, porque a cidade é pequena. Mas é um bom remédio isso aí. Não. Mas tem outros caminhos. Né? Mas, doutor, eu queria saber o seguinte. Tem muita gente que fala. Agora vamos. Porque a entrevista aqui é assim, vai morna, mas depois nós esquentamos o negócio. Vambora. Muita gente fala assim, meu terapeuta está tomando meu dinheiro faz 10 anos, está me enganando há 10 anos. Quando que é a devolutiva? Quando que, eu sei que cada caso é um caso, mas quando que a pessoa fala assim, que você sente e fala assim, não, eu vou dar alta para esse paciente, eu vou deixar de arrecadar teórica, vamos falar de forma mercadológica mesmo, mas tá liberto, sim, tá curado. Sim. Como funciona isso? Peraí, mas não responde agora. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Televisão essa. Ozonioterapia é sinônimo de saúde e bem-estar. Tratamento eficaz e indolor. Serve para tratar problemas circulatórios, sinusite, lesões no joelho, linhas de expressão, emagrecimento e até tratamentos capilares. Os resultados são impressionantes. Você quer saber mais? Conheça o espaço MTC e Ozônio. Agende agora a sua consulta. A vida vai bem, obrigado, mas tudo pode acontecer. Seu carro quebrou? Chama logo o reboque e leva para sua oficina de confiança. Aqui em Sorocaba, eu confio na Julião Auto Center. Eles trabalham com nacionais e importados, injeção eletrônica, suspensão, freios, escapamento,
câmbio e embreagem. Não pense duas vezes. Julião Auto Center. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, estamos de volta. Gustavo, você fez uma pergunta. Sim. Né? Qual é a hora de parar, né? Qual é a hora de parar? Porque muita gente vê de forma mercadológica mesmo. Você tem seus boletos para pagar e qualquer psicólogo tem, terapeuta, ainda mais um homem como você, que a gente sabe que não para de aprender. Então você vai em congresso, você vai buscar aprendizado. Aí a pessoa está ali há 5 anos se tratando. Que horas é a hora de falar muito obrigado, sucesso, Deus te abençoe, boa sorte? Aí o profissional ele tem que ter uma relação ética. Ética, primeiramente, consigo mesmo, ética com a profissão e com o outro. Eu agradeço muito, Gustavo, por eu ter tido excelentes professores, mestres, não só que me deram aula na academia, mas de conviver junto com eles nesse sentido. Quando as pessoas me procuram, né, e tem uma pecha muito grande em cima dos psicólogos, que alguns, infelizmente, tentam fazer, acho que pela sua própria dinâmica psíquica, né, pacientes reféns. Né. Nossa, você usou um termo muito bom. É isso. Reféns, né? Como se eles acabam sendo o outsider da vida daquela pessoa ou um grande guru e um grande mestre. Né? Com aquilo que você vai ouvir falar muito de Lacan, porque é com quem eu trabalho, com quem eu estudo. Quem tiver dúvida, procure. Quem entende de psicanálise sabe o que eu estou falando. Lacan diz assim: nós ocupamos uma função na vida dos nossos pacientes de resto, daquilo que sobra. E o que é isso? O tratamento, ele tem a porta de entrada, ele tem o tratamento e todo tratamento tem que ter porta de saída. Eu já vi alguns colegas dizer, não trabalho com previsão de alta. Bom, tudo bem, entendo, você não estabelecer uma previsão de alta. Isso para a psicanálise. Por exemplo, se você for trabalhar com aqueles que seguem o cognitivismo, o comportamentalismo, eles trabalham com previsão de alta. Né? Vendem pacotes de sessão, de tratamento. Sim. Mas não, né? Eu já inúmeras vezes mas eu converso com a pessoa, falo, olha, tendo em vista o tratamento que a gente iniciou, o trabalho que a gente fez, eu observando e dou um feedback e falo, eu acredito, me ocorre que talvez seja o momento de a gente pensar ou de espaçar as sessões para ver como que você vai tocando a sua vida com as sessões mais espaçadas, ou de parar. Caraca, você já pegou o cara chorando e falou, não, doutor, eu não quero... Eu sempre proponho de nós espaçarmos, primeiramente. Né? E alguns mais assim... que nem a gente faz com namorada. E... Vai ver de vez em quando. Vai pedindo um tempo, né? Vai pedindo um tempo, pois é. Aí a gente vai pedindo um tempo, né? Para ver como que aquilo vai acontecendo. E outros não. Tem pacientes que vêm para a sessão 3 vezes por semana. Entendi. Tem pessoas que vêm. Então, o que não tem amigo. Não, mas tem pessoas que fazem um trabalho assim muito verticalizado mesmo. Muitos desses são os profissionais da própria psicologia e psicanálise que aí vão num detalhamento muito mais profundo. Porque eles conhecem. Isso. É como o padre confessando para padre. É isso. É mais ou menos. E então, assim, você já está ali, parte do pressuposto que alguém que está ali já também domina a técnica, domina a teoria. Então você vai fazer um trabalho muito mais refinado, muito mais acurado. O terapeuta fala quase nada, já se utiliza o divã, é uma fala bem só pontual. Às vezes sessões muito curtas. Sim. Muito curtas, né? Chegamos a um determinado momento que para-se ali a sessão. Diferente da psicoterapia, que pode ser orientado pela psicanálise, que a pessoa senta ali no frente a frente e a gente vai trabalhando. Mas sim, eu acho que há um momento, sim, da interrupção, porque esse momento vai representar uma castração. Se tudo aquilo que ela tinha na vida, ela foi se desplugando, foi tirando as suas transferências, e a única que ela tem é com você, então você vai ter que mostrar nesse movimento para ela que isso também acaba. Entendi. E que ela vai precisar viver sem isso a partir da vida.
Algumas pessoas, depois de muito tempo, voltam. Mas aí voltam com questões muito pontuais. Sim. Aconteceu determinadas coisas. Isso. Entendi. E o interessante é que a gente lembra de tudo que aconteceu. É um fato muito interessante. Verdade, caralho. Muito interessante. Às vezes a pessoa para num ponto e quando ela volta, é como se ela tivesse... Puxado o novelo do negócio. Volta. É uma coisa fenomenal, mas acontece. Que legal isso. Mas eu acho que sim, né? E tem outros não. Tem pacientes que ficam 10, muito mais de 4 anos, 5, 6, 7, 9. Qual foi o caso, assim, pra gente encerrar? Eu fico olhando o tempo, a nossa produtora, ela, cada hora ela mostra um negócio. Ela mostrou um porrete, ela mostrou um machado. Eu não sei o que ela quer dizer com isso. É a seguinte, doutor, qual o caso, sem citar nomes, obviamente, pela descrição, pela profissão, pela ética, caso mais difícil que você já enfrentou? Você sabia que a pessoa estava correndo um certo risco, que ela corria o risco de tirar a própria vida, corria o risco que você teve que sentar com toda a sua habilidade, foi o caso que mais te desgastou, aquele que você chegava em casa quase engatinhando? Olha, não, assim, eu acho que nunca chegou desse ponto, né? Mas já tive casos muito graves. Obviamente que eu não posso falar, claro, né? claro. O caso em si, mas eu vou parafraseá-lo. Vamos lá. Assim, vou fazer um trocadilho aqui para só trazer o resumo, né? E até porque essa pessoa faleceu. Sim. Então, mas foi de uma assim que me marcou, né? Que me marcou claro. a ponto de eu, porque eu escrevo os casos, né? Uhum. E retomar aquela leitura e ficar pensando assim, de alguém que me procurou, né? Por N motivos. E fizemos o trabalho por um bom tempo, e nesse bom tempo ela descobriu uma doença muito grave e ela faleceu. Porém, nesse inteirinho da descoberta da gravidade da doença e até o falecimento, ela planejou a morte. Como ela queria deixar engatilhado as coisas e as pessoas queriam viver e não queria que ninguém soubesse. Éramos só nós dois. Você tá louco? Né? Então, ela trazia os exames para abrirmos juntos, que às vezes ela não tinha coragem, e perguntava, olha, mas eu tenho filho, tio, parente, como que eu vou ficar aqui? O que eu posso fazer com a minha herança, com o dinheiro, com o carro? Eu quero planejar tudo para quando chegar o dia eu não quero deixar problema para ninguém. Então, você ajudava ele a racionalizar o fim dele. Não, e isso foi verbalizado pela pessoa. Né? Estou aqui porque agora eu quero, parou tudo. Eu quero planejar. Ele como veio será. por um motivo e aconteceu a doença no... Isso, a vida estava correndo. Né? E em determinado momento fez um diagnóstico, descobriu uma determinada doença gravíssima, né? Que o diagnóstico mostrava que a tendência era o óbito. Né? A pessoa tinha consciência disso. Mas, Herman, você trabalhou tão bem com essa pessoa porque ela encarou sabendo que ela ia embora. Sim. E com racionalidade. Porque Isso. essa hora a pessoa entra em desespero. Isso, e aí, então, mas já tinha um vínculo, uma transferência, um vínculo muito forte comigo, né? E ao ponto de ir para o hospital, e nos últimos períodos aí, né, eu não tinha vínculo trabalhista com o hospital e ela queria fazer o tratamento comigo, aí nós entramos num acordo, fizemos toda uma conversa com o hospital, com o médico, para ninguém em determinado momento, nenhum enfermeiro entrar, para eu entrar até o último momento, e fui literalmente no último dia. Literalmente, né? Então foi um caso assim que eu diria que me colocou muito para pensar, né? Para pensar, né? Como que tem que ter muita terapia, tem que ter muita coragem, tem que ter muita coragem para você se ver despido, limitado, olhar a linha de chegada e falar, me ajuda a atravessar. Nossa. Né? Então, assim, foi um caso que eu acho que foi um caso que me colocou muito para pensar, para analisar, e retomo, e vez ou outra eu retomo os meus... A leitura, você pega a leitura do seu caderno e... Isso, porque eu saio das sessões e tomo notas, né? Tomo notas e guardo. Né? Não escrevo literalmente tudo, mas os pontos principais, né? Sim, sim. E aí ali, né, você vê os planos que a pessoa tinha, né? Os objetivos de vida, né? E como a vida... Trabalhar na clínica a todo momento é com isso. Pessoas que têm um tremendo sucesso e vão, outras que se encerram. E isso, na minha profissão, é o dia inteiro, todo dia. Entendi. Da hora que eu acordo até a hora que eu saio, um entra sorrindo, o outro entra chorando, o outro entra querendo contar uma conquista, outro uma perda, um que se vai, outro feliz porque acabou de receber uma vida nova, um nascimento.
E a gente vai acompanhando. E por isso a função de resto. De resto. Nós somos o Lacan resto. estava que fica certo. ali. Então, para te achar nas redes sociais, se atende aqui em Sorocaba. Aqui só em em Sorocaba. Sorocaba. Aqui só em Sorocaba. Tá, então, por favor, fale aí como é que as pessoas te acham. Pode me procurar pelo Instagram, né? A ferramenta que eu uso é @herma.psi, né? Tem o meu consultório aqui em Sorocaba, fica aqui na região do Campolim, Avenida Barão de Tatuí, 925. E, bom, trabalho com jovens e com adultos e sempre me coloco à disposição de poder fazer algo útil, né? E se as pessoas entenderem que eu possa ser útil de alguma maneira, eu sempre digo, acho que podemos chegar a algum lugar. Perfeito. Você viu? Uhum. Cara, nós tivemos uma consulta aqui. Ele vai passar o Agradeço, quem me dera. Quem me dera. Eu quero agradecer a MTC Ozônio. Esses dias estive lá com a doutora Gisele. Cara, eu tava sem gás. E sabe, sem ânimo, sem gás. E tô falando fisicamente mesmo. Tudo que eu ia fazer parecia eu fui jogar tênis, parecia que eu tinha disputado o Roland Garros, o US Open que tá tendo agora. Não, cara, eu tava cansado fisicamente. Fiz ozonioterapia e na hora veio o gás. Tipo assim, 4 sessões. Vou te falar de 4 sessões. Você sai muito forte. Você sai muito forte. Muda a pele, muda cabelo, muda tudo, cara. Você fica... te renova. É um boost. Não é isso? É que nem na época do Popeye, ele comia lá o espinafre. É mais ou menos isso. É o espinafre. Você fala com a doutora Gisele. Eu quero falar também do Salão Marcelo Soares, que tá... Olha, eu vou te falar, esse cara vai ter um salão no Campolim, outro na Barão de Tatuí, tão chique quanto o Herman. Olha só. Ele vai ter em vários lugares. Ele está atendendo aqui, né? Aqui é a Zona Leste, né? Na Zona Leste. E ele faz o cabelo das estrelas que aparecem no vídeo e principalmente das estrelas que não aparecem no vídeo. A nossa produtora que está nos nossos eventos aí, precisou ela ficar assim que a gente fala, né? Chuca, eu e você nós somos feios, mal diagramados. Fale por você mesmo. Não, eu falo por nós dois, porque eu vejo a foto quando sai nós dois, é uma bosta. Aí o que eu faço? Eu falo para ele, viu? A gente precisa de alguém de pompa, circunstância, bonita ao nosso lado. E aí a gente chama a nossa Milena, que é a nossa produtora. Daí ela vai com o cabelo esvoaçante e faz o maior sucesso. Graças ao salão Marcelo Soares. Corte, coloração, penteado, maquiagem, reestruturação capilar também. Você quer reservar o seu horário? 15 99804 4535. Pode anotar no teu WhatsApp aí. E quando é que você vai lá cortar seu cabelo? Eu vou quando a Milena falar. Quando ele falar, Marcelo Soares tem um horário. Porque é difícil, né? O homem tá difícil. Então, a hora que ela falar, tem um horário, eu vou. Tá certo. O importante é ele, não sou eu. Quero agradecer o Desamassandro. Eu dei uma pancada no meu carro ali na pilastra, levei lá no Desamassandro, na Avenida São Paulo, logo perto ali da Santa Casa. E ele faz um trabalho incrível. Ele renova o seu carro, além de harmonização, higienização, uma série de coisas. Cara, você precisou polir o teu carro, fazer o polimento, deixar brilhando. Às vezes teu carro fica no sol, estacionado no sol. Eu sei que tem muito apartamento que fica estacionado no sol. Queima a pintura. Cara, esse homem faz mágica. Vai lá, tá bom? Desamassandro. Quem mais que eu tenho que falar? Bolks está entregando em 8 lugares, em 8 rotisseries, aqui em Sorocaba, em algumas lanchonetes também, que é bolo gelado gourmet. Você entra em contato com a Érica Regina, chefe de cozinha, e você vai gostar. É um bolo gelado espetacular. A Érica tá fazendo esse comercial, pagando caro pelo comercial. Fala para ela que a minha parte é em bolo. Tá, estamos pagando em bolo. Ela tá pagando em bolo. Porque e ela não traz sempre, pra você ver que é caro o negócio. Ela não traz sempre ainda. É bom, hein? É bom. É Bolks. É Bolks. Vamos dar um mérito aqui e tal. Tradição urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar. Lá tem um cardápio, meu amigo, de chorar. Desde a salada caprese, tem o abadejo à Bella Manieri, que é o que eu mais gosto, que vem camarão, alcaparra. O abadejo é dessa grossura. Não é aqueles de quinta categoria, é espetacular. E outra, o chefe Zezinho, ele prepara o prato de um jeito, coisa de chefe mesmo, entendeu? Azeite trufado. Cara, é um cuidado com o seu cliente que é absurdo. Nós não temos um restaurante desse nível aqui. Tradição urbana. Você vindo pela Dom Aguirre, quando você chega de São Paulo, você vai olhar lá a Casa do Turismo. Que de turismo não tem nada. A casa está lá, fica parada, da prefeitura. Aí você, vazando ali, você olha
toda a fachada do Tradição Urbana. Só você chegar lá e parar na frente, seguro, tem segurança, tudo certinho. Autoescola Ideal, 6 unidades para você. Vou te falar uma coisa, eu fiz a reciclagem lá, tá? Tinha que fazer 21 pontos. Fiz a prova. Soberbo, achando que eu sabia tudo, o que eu fiz? É verdade, Milena. Eu repeti. Tirei 20. Fiquei com vergonha. Aí tive que fazer a prova novamente. Aí estudei na Autoescola Ideal, com a ajuda da Jennifer e da equipe toda da Autoescola Ideal, e tirei 29 de raiva. Eu ia cravar 30. 30 de 30. Autoescola Ideal tem 6 unidades aqui em Sorocaba. Acabou? Spamed nós já falamos. Transpina, transporte executivo para os seus executivos. Às vezes você está aqui em Sorocaba, Votorantim também conta, porque é uma extensão de Sorocaba. Você está aqui. O que acontece? Você precisa levar os seus diretores para São Paulo para um congresso. Você vai dirigindo daqui lá? Pegar aquele baita trânsito na Marginal Pinheiros, na Marginal Tietê? Não. Você vai contratar a Transpina, eles vão levar vocês até a porta do congresso. Terminou o congresso, volta todo mundo rindo, se divertindo e ninguém se preocupando com o trânsito. Eles trouxeram Transpina. aqui o Gui Santana, eles foram em São Paulo. O Gui Santana. A gente toma muito cuidado quando a gente traz artista de alto nível. Por quê? Porque o motorista precisa ser discreto. A gente precisa confiar nele. Porque ele vai buscar o artista, vai ficar sabendo o endereço do artista, vai trazer o artista aqui, vai gravar e vai levar ele embora com segurança. E o sofá, Gustavo? Claro. Você já ouviu falar de casa pronta? Você quer sua casa pronta? Casa pronta é o seguinte, você quer começar com uma sala espetacular, você precisa de um sofá estiloso. E a Núbia, que está em Salto de Pirapora, tem uma loja espetacular, estava no Panorâmico, aqui em Sorocaba, foi para Salto de Pirapora, porque o mercado lá está fervendo. Está crescendo, as consultoras estão crescendo, a Pacaembu e tal. Aí a Núbia, ela fez casa pronta, ela montou uma loja, ela tem mais de 200 sofás, só que no chão, não é para encomendar não, então ela entrega rápido. E aí você fala, eu quero um sofá diferente. Aqueles sofás de 15 mil, 20 mil reais, aqueles sofás chiques, você que mora no Lago Azul, mora no Alphaville, ela tem também, sob encomenda. Você olha no catálogo e fala, eu quero esse. Pensa numa mulher que entrega rápido. Ela tem toda a equipe de entrega, vai lá, vai entregar na sua casa. O meu sofá chegou semana passada. Cara, que espetacular, retrátil, cinza, para não sujar, porque eu como bolo de chocolate, essas coisas da bolsa, aí cai. Então o que acontece? Eu comprei cinza. Ele faz o comercial em cima do outro. Bom, tá certo. E é espetacular. Eu assisto o meu Parmeira ali sentado no sofá, cara. Sofá espetacular. Tudo, cara, é tudo retrátil. O meu vai chegar agora, segunda-feira vai chegar. Segunda-feira. Vai chegar segunda-feira. Eu quero ver, depois você tira uma foto e a gente mostra aqui. Tá bom? Você assim abraçadinho com a Milena, eu quero ver isso aí. Aí eu vou comprar comida lá no Zezinho para comer no sofá. No sofá. Nós vamos ficar ricos aí. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado, Herman. Obrigado, que agradeço. Mais um super conteúdo para você. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like dizendo que você gostou e assista todas as entrevistas. Gente, tá vindo gente muito forte aqui. Nós temos algumas promessas, desde o governador do estado de São Paulo e outros artistas. Michael Salles, o que imita a Ana Maria Braga, tá vindo para cá. Espetacular, gente. Vem gente muito legal para vocês aí. É isso aí. Gustavo, valeu. Valeu, Herman. Muito obrigado. Obrigado. Então, até o próximo Quiz Podcast.